Bom, primeiro, eu queria agradecer a organização do festival e o Eugênio por ter conseguido fazer isso rolar, né, depois desse hack que a gente teve lá em março. Obrigado também para a Márcia Mello e o César Barreto, que participaram da seleção desses trabalhos, né, e, enfim, obrigado a todas e todos envolvidos. Lá em março, em Tiradentes, junto com a minha participação na Mostra de Portfólios, a gente tinha planejado também o lançamento do livro, desse ensaio, chamado Anomia. Eu acho que ia ser uma experiência legal, as pessoas verem o livro no lançamento, poderem ir ver essas fotos lá na mostra, além de poder discutir cara a cara, né, conversar entender como cada um enxergou o livro e no final tudo foi interrompido, né? Enfim, a gente ainda não teve um evento de lançamento presencial do livro. Na verdade, eu decidi esperar até um momento que seja seguro a gente fazer isso. E, enfim, não aceito fazer um evento de lançamento de livro que a gente não possa se abraçar, né? Não faz sentido. Mas vamos lá. Então, começando pelo título do ensaio, tem dois significados que são mais marcantes da palavra anomia para mim, que o primeiro é que não possui norma, desprovido de leis, sem regras. E o segundo, do ponto de vista médico, é a incapacidade de dar nome aos objetos, ainda que o paciente os reconheça. Então, a edição desse trabalho foi feita em 2019, que foi o primeiro ano dessa bad trip que a gente entrou depois da última eleição. E foi um ano muito louco, né? Aquelas regras básicas de convivência que a gente tinha foram sendo quebradas. Foi um momento que a gente começou a voltar a falar nos assuntos que não tinha mais que falar, né? Terra plana, vacina faz mal. Enfim, as pessoas passaram a perder a vergonha de falar essas barbaridades. E foi um ano também que um monte de coisa terrível começou a se acumular, né? A gente teve Brumadinho, incêndio no Flamengo, o exército dando 80 tiros num carro e gente tentando defender isso. Enfim, 2019 foi um ano que estava estranho, né? Tinha alguma coisa muito errada ali. Eu acho que esse sentimento de estranheza estava no ar para todo mundo. Né? Acho que ainda está, né? E, enfim, isso me tocou muito e foi com a cabeça nesse lugar que eu acabei passando todo ano e todo o processo de edição desse livro. Então, assim, como é que foi a edição disso? Eu comecei com umas 4, 5 fotos ali que juntas me chamavam bastante atenção e entravam numa espécie de ressonância com esse estado de espírito de 2019, que só depois eu fui chamar de anomia. Enfim, essas fotos formaram uma espécie de coluna vertebral do ensaio e a partir daí eu fui trazendo para dentro do livro fotos que iam complementando, dando uma temperada, né, nesse mood. Então, na verdade, o que a gente tem são fotos do meu acervo tiradas entre 2013 e 2019. Foram fotos que foram meio que se atraindo para esse conjunto. Eu acho legal marcar esse período, né, o começo de 2013, porque 2013 foi aquele ponto de inflexão ali que foi quando a gente começou a arrumar para onde a gente tá hoje, onde estará o ano que vem, sei lá. Enfim, a edição começou em março, terminou em setembro de 2019. Nos meus padrões, isso é muito rápido. 6 meses entre identificar as primeiras fotos e gerar um último boneco de livro. Para mim, isso fluiu meio que nem uma avalanche. Foi tudo muito rápido, súbito, assim. O processo costuma ser bem mais lento que isso. Eu levo anos entre a primeira ideia e até considerar um boneco como, enfim, essa é a versão final e tá pronto. Foi um trabalho muito rápido. Eu não queria explicar muito detalhadamente o trabalho, porque bom, eu acho que nem dá para explicar. A forma de fotografar foi uma forma bem inconsciente, né? São fotos, aquelas fotos em que a gente se deixa levar pela cidade, sem planejamento prévio, não tinha cobrança, são aquelas fotos que aparecem quando a gente sente que elas precisam existir. E por outro lado, na edição, o inconsciente é que vai revelando esses sentidos dessas fotos e das sequências, dando novos significados, enfim, e foram me levando por essa jornada mental. Então, no final, eu acho que esse trabalho acontece na cabeça de cada um e de várias formas.
enfim, eu acho que isso é uma viagem mental, um fluxo desses sentimentos, imagens. Acho que a gente está na penúltima foto, que na verdade eu queria muito ouvir o que vocês têm para dizer, então para ter tempo acho que só terminar de ver as fotos, mas acho melhor já abrir depois que isso passar para a gente discutir. Aí tem uma foto do livro pronto já. Esse era o livro. Na verdade, ele até está no site, né? Está no site do Foto em Pauta. Enfim, só não teve um lançamento físico. Olá, bom, Xará, muito bom o trabalho. Também recuperando a primeira olhada que a gente deu em todos os trabalhos, ele me bateu muito forte, assim, ele é visualmente muito rico o trabalho. Acho que ele passa muito bem e de forma muito pungente essa relação do mistério das imagens, o que você agora estava falando do inconsciente, assim, mas que tem toda essa relação da intuição. Eu não vou ficar citando Deleuze, vou me segurar, não vou ficar citando Deleuze no trabalho, mas isso, toda essa relação de como ela é uma fotografia que vai levando o intuitivo, né, que é não essa contraposição que costuma se fazer com razão, mas isso, de algo que se sabe de maneira mais instantânea sobre aquilo, né? Que o corpo age frente àquilo. Então, acho que ali, em todas as imagens, isso vai se mostrando bem. Acho que toda a relação da imagem contrastada e da imagem negativada também, esse jogo que fica existindo, contribui muito para isso. E acho interessante quando se coloca a anomia, né, e toda essa relação de mistério que entra nesse algo que não se pode nomear ainda que se reconheça, né, que é um pouco dessa vivência desses últimos anos, enfim, não se consegue nomear, embora se reconheça o que acontece. Acho que é bem interessante isso. E aí eu vou fazer uma referência ruim, porque eu não lembro quem é a referência, depois eu vou atrás disso, mas eu estou participando do MUF, que é um festival do CDF, lá de Montevidéu, e um peruano citou uma referência que eu tenho que ir atrás, porque ela é muito boa, mas ele fala de alguém, de um peruano, que diz que se pudesse trocar de corpo por uma hora que fosse, ele queria trocar com qualquer indígena, porque ele queria perder o oculocentrismo europeu que a gente carrega desde sempre, que a gente usa muito a visão, né? Então a gente reconhece tudo pelos olhos. Então ele queria perder esse oculocentrismo para conseguir ver com todo o corpo. E eu achei isso muito lindo, assim, que isso daí me traz muito das leituras do Viveiros de Castro, assim, que tem essa relação mais com os povos originários. Mas eu não lembro de quem é essa referência, eu vou atrás. Mas as suas fotografias trazem isso muito bem, que é um ver com o corpo todo. Não é a partir unicamente da visão, dessa relação da imagem, como ela se dá. Todo esse jogo do negativo, o jogo dos contrastes, a imagem que mantém o mistério, faz com que a leitura seja uma leitura para além da visão direta. E acho que isso ali dentro dessa anomia funciona muito bem. Tanto nessa construção. Eu queria muito ver o livro depois, porque é isso, na construção das imagens ali no PDF dá para ver essa passagem, mas imagino que o trabalho tenha mais imagens mesmo ali dentro do livro. A única coisa que me incomoda um pouquinho é a imagem dos manequins, porque os manequins são quase sempre utilizados nesses ensaios que tentam, sei lá, se pensar desde a ideia do surrealismo, como o Atget vai fotografar as vitrines e os manequins vão estar ali, como o Man Ray, que adorava o Atget, vai pegar isso, como o Boris Kosoy em São Paulo, também quando vai começar a traçar essa relação do surrealismo da imagem, também vem os manequins e os bonecos, e eu achava que antes tudo era mais misterioso. Tipo, o mistério estava para além dessa figura que quando se coloca como manequim. Mas era tipo, para ter uma coisinha para dizer assim, existia um incômodo na hora de ver essa imagem, mas talvez dentro do livro ela flua muito bem dentro da sequência do livro. E no PDF é estranho ver, né? Porque a gente tem um apanhado menor de imagens e eu não sei o quanto ali ela ganha um destaque que no livro estava fluindo de outra maneira, enfim. Mas achei tudo incrível, assim, essa manutenção do mistério, o clima de se ver para além dos olhos, eu achei super bem trabalhado. Eu
acredito muito, Leonardo, nessa fotografia que a gente faz entre, né? Entre pessoas, entre pensamentos, entre sentimentos, entre afetos, sensações, enfim. Muitas vezes a gente olha para a fotografia ou dá um valor muito grande para ela como essa imagem pronta, mas eu acredito muito no que acontece entre, né? Já tinha falado um pouco isso antes. E aí eu acho que nesse teu trabalho ele é muito forte nisso, assim, né? Não é um trabalho para a gente olhar para a imagem separadamente, não é assim para falar de uma, né? Assim, como imagens isoladas, mas principalmente nessa experiência de passar por essas imagens, né? Desse contato, e esse contato que vai acontecendo e vai ampliando e vai aprofundando a partir do próprio contato entre uma imagem e outra, né? E entre a gente e elas. Então, assim, é um trabalho que está pronto também, publicado, bem editado. Eu cheguei a ver um pedaço do livro virtualmente também, né? Porque você disponibiliza o vídeo, acredito que não seja do livro todo, mas ali também me deu uma percepção diferente da maneira como a gente enxerga no PDF, porque você usa páginas, né, duplas, assim, muitas vezes cortando a imagem ao meio. E é engraçado falar isso agora, porque, em geral, me incomoda muito quando a encadernação corta a imagem. Mas eu acho que no teu livro, assim, nessa experiência que eu tive, né, no YouTube, no vídeo, eu acho que até agregou, sabe? Até essa quebra, inclusive, acrescentou ao trabalho mais, sei lá, mais esse movimento, mais essa relação, mais essa junção da qual eu estava tentando falar. Então, eu acho que ele cresce muito ao ir para o livro e ao ter esse movimento, cresce muito essa sensação, né, como diz o título aí, dessa anomia, desse estado inominável aí que a gente está vivendo, né? Essa sensação ela vai se reforçando. Eu me lembrei muito de dois livros, o Maldicidade, do Miguel Rio Branco, porque ele também me passa uma ideia parecida em algumas partes, né? É um livrão grossão, assim, então talvez até para mim assim tem momentos em que eu curto mais, tem momentos em que eu não viajo tanto, mas de um modo geral eu acho que é um livro também para ser visto assim numa certa velocidade da passagem das páginas, sabe? Que é nessa passagem que se constrói a experiência. Alguns livros eu acho que a gente para olhar foto a foto e passa ali o tempo que for possível ou preciso. Mas numa Audicidade do Miguel Rio Branco e no teu também, eu acho que ela cresce nessa passagem. E aí quando você fala que, né, é um conjunto de imagens feito durante um tempo e que na edição elas foram se conectando, isso faz todo sentido, assim, porque aí a conexão, a edição, ela ganha esse peso. E um outro livro que eu também me lembrei muito, que eu gosto muito, é o Nostos, de José Manuel Nabia, que é um espanhol, em que ele fala também assim de uma memória, né? Ele fala da vida dele, mas através de imagens aparentemente desconexas, assim, e acaba construindo uma narrativa muito, muito interessante. E aí eu gosto também muito dessa ideia exatamente de que o título e, e a definição de dicionário do título ela te conduz para um entendimento, né, para um certo trilho, mas também é só isso que ele faz, assim, né? Você não tenta explicar muito, até na tua apresentação você também falou nisso, você não vai ali atrás de uma super teoria, um embasamento que conduza demais o leitor, mas ao mesmo tempo você não deixa né, de deixar essa fagulha, assim. Então, eu acho que a grande questão do livro é como é que a gente sai desse estado, né? Eu acho que você termina, ou eu não terminei o livro, mas você termina a experiência, você termina de ver as fotos
é exatamente muito tocado e se questionando como é que sai desse estado que a gente entrou e que se acumula aí em novos fatos, né, a cada dia, como esse dessa semana, que é terrível. Parabéns. Então, eu gostaria também de comentar, muito do que eu gostaria de falar também já foi falado, né? E fiquei impressionada, assim, né? Realmente com esse... Eu tive um estranhamento muito grande, né, no primeiro momento, e essa coisa do trabalho demandar que você tenha uma leitura e uma relação com ele de outra natureza, né? Essa coisa de misturar as imagens negativas com positivas, sempre imagens que remetem ao sensorial, né, a impressões, né, a sensações, e sempre ligado a uma coisa do mistério, do espectro, a coisa que está se dissolvendo, né? Ao mesmo tempo, quando você está vivenciando essa coisa de solvência, né? Você se bate com uma corrente, né? Tão agressiva como aquela que tem mais no final. E aí ela te traz para esse aprisionamento dessa situação, né? Que a gente está vivendo. Então, eu achei o trabalho muito interessante e gostei muito disso que o Léo falou aí, né? Do oculocentrismo, né? Bem rica essa conceituação aí, bem interessante. E esse trabalho nos convida a isso, né? E também eu achei tão interessante, eu não vou ficar repetindo o que já foi falado aqui, eu também achei muito interessante, viu, Leonardo? Eu não sei se você conhece o trabalho do Luiz Baltar, que se chama Anomia também. É um trabalho que ele está desenvolvendo com muita força, e se você entrar no site dele, você vai poder ver. E ele fala da anomia numa outra perspectiva do que a sua, e eu achei isso muito interessante, né? Todas as possibilidades de leitura dessa anomia que nós vivemos. O Luiz Baltar ele é muito focado, né, na questão urbana, né, a questão do lugar onde o ser humano vive, e através dessa relação do urbano, da destruição, da dissolução, da ausência da regra, está acontecendo na cidade, que na verdade é com as pessoas, né, que vivem na cidade. É bem interessante, porque são caminhos diferentes, perspectivas diferentes, e é incrível ver artistas falando sobre esse tema tão importante e a gente ter que mergulhar nessa dimensão. Essa anomia que a gente vive tem tantas camadas, né, tantas perspectivas, e é uma coisa tão grave, né, tão inacreditável, assim, né? Por que o ser humano opta por essa anomia, por essa distopia, né? Que elas caminham, né, de mãos dadas, né, a distopia com a anomia. Então, achei seu trabalho muito instigante. Eu vi seu livro, através do Vimeo, né, que você filmou o livro, e realmente você vendo o livro, né, sendo virado as páginas, ele é mais impactante do que o que eu senti vendo o ensaio no PDF, né? E realmente lá, viu, Léo Castelli, essa coisa dos manequins, lá também realmente eu senti uma dimensão um pouco diferente, embora essa foto do manequim, ela realmente, a mim me pareceu aquela coisa da cabeça estar dissociada do corpo, né? Existe um afastamento entre a cabeça e o corpo ali do manequim. Esse é um aspecto que eu achei bastante interessante e coerente com a questão da anomia, né? Acho que é um trabalho bastante verdadeiro, né? Bastante profundo, e essa verdade é uma verdade inteira, não é só uma verdade mental, né? Dá para sentir isso no trabalho, por ele lidar com essas dimensões mais da sensação, do mistério, do enigma, do espectro, né? Coloca a coisa poética que coloca muito a pessoa por inteiro mesmo, né? Então, eu gostei bastante e é um trabalho bastante instigante e desafiador, assim. Parabéns.
Bom, obrigado. Gostei das referências, vou consultar, algumas eu já conheço, outras eu vou atrás. Só queria falar sobre a escolha mesmo do livro. Essa foto aqui é uma das fotos em que a dobra fica bem em cima de um elemento que é um dos principais da imagem e, na verdade, isso foi intencional. Eu acho que a porta ficou menos porta aqui, mas eu acho que enfim, a dobra do livro compõe, né? E eu tomei esse cuidado com as outras imagens também, até algumas eu acabei realinhando para jogar esse vínculo no lugar certo. Bom, é isso, não vou me estender então, vamos lá. Pô, obrigado, gente. Gostei dos comentários, valeu.